Olá, boa noite. Vamos começar nossa live. 1 minuto, 8h31. Enquanto isso, eu vou embaralhando as cartinhas. Faz um tempo que eu não faço live aqui, né? E aí a gente vai encaminhando também para algumas pessoas, já começou, enquanto eu vou embaralhando as cartinhas. Vou aproveitar, embaralhar aqui as cartinhas e vou colocar o tema aqui também, tá? A gente vai falar de relacionamento afetivo. Deixa eu até colocar aqui para algumas pessoas que eu sei que vão participar. E algumas faz tempo que eu não vejo, né? Vamos lá. E também pode acessar depois, né? Ela fica gravada. Umas pessoas que gostam. Pronto. Já convidei, se a gente convidar pelo menos uma pessoa, a gente já cresce aqui esse ecossistema e mais pessoas podem se beneficiar com isso, né? Eu sei que eu sempre falo isso quando eu faço live, né? O que é mais difícil hoje em dia, as pessoas, acho que o bem mais precioso que a gente tem hoje em dia é um dos, né? Mas se não o principal, é o tempo, né? A economia da atenção. A gente vive a economia da atenção. Quanto tempo eu consigo fazer a pessoa prestar atenção no meu vídeo? 30 segundos, cada vez menos, né? Então as pessoas não param muito mais para absorver um conteúdo, para acessar, né? Não estou nem falando na questão de crítica das pessoas, é um movimento do sistema. Eu mesmo leio muito menos do que eu lia há muitos anos atrás, porque a gente está ali o tempo inteiro, né? Muita informação, a gente está ali conectado o tempo inteiro, a mente fica num desgaste que a gente depois não consegue, né? Não consegue focar, não consegue ler, e por aí vai. Bom, oi Fabi, Vani, Alex, o Rick que entrou. Eu vou dar só um minutinho, já tirei aqui, já embaralhei as cartinhas. Vou só trazer de novo o tema. A gente vai falar sobre relacionamento amoroso, relacionamento afetivo. A gente vai falar sobre quando o relacionamento amoroso ele se desgasta. Por que que muitas vezes os casais eles entram em conflitos, num ciclo de conflito, né? Fica o tempo inteiro num conflito. Às vezes isso acontece em alguns momentos da relação. Oi Mari, boa noite. Então isso às vezes pode acontecer em alguns momentos, né, em algumas fases das relações, se é um relacionamento mais duradouro, ou às vezes é o tempo inteiro assim. Então vai se conectando você com esse tema, né, vai sentindo como é isso dentro de você, vai se conectando com isso e vendo como você vai voltando nas suas relações, nos relacionamentos que você já teve, seja ele rápido ou não, se em algum momento ele já passou por muito conflito, ou de repente você falava assim, lá atrás, quando eu era mais nova, ou mais novo, né, eu tinha um relacionamento que era sempre briga, né? Por que será que era assim? Então, vai pensando sobre isso. Hoje talvez não seja mais desse jeito. Hoje talvez seu relacionamento entre em alguns momentos. Vai acessando isso dentro de você, acessando essa emoção e vendo como você se sente, o que que você lembra quando você estava em algum relacionamento que tinha muito conflito, como você se sentia, quais eram as principais questões que você enfrentava, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vânia, boa noite, Luciana. Bom, vou tirar, eu já embaralhei, eu vou então primeiro tirar, eu sempre faço isso nas lives, né? Eu tiro o baralho da constelação, porque aí vem alguma mensagem relacionada à parte sistêmica, que pode colaborar com o que a gente tem hoje, vai mentalizando aí, não olhei, só tirei. E vou pegar uma do oráculo, que é outro baralho que eu utilizo, né, nas sessões da constelação. A Vânia vai ver sexta-feira, porque a gente vai ter sessão sexta-feira, e eu vou tirar essas cartinhas também para ela. Então a gente vai agora acessar, concentra aqui a energia. Tirei aqui do baralho do oráculo. Até para a gente ver o que a gente precisa conectar, ou se tem alguma relação, ou a gente vai encontrar alguma correlação para o que a gente está falando hoje sobre relacionamento afetivo, sobre desgaste de relação, sobre conflito, tá? Por que que às vezes eu estou num relacionamento que tem muito conflito? Às vezes a pessoa nem é uma pessoa de tanto conflito, mas quando ela vai ver, ela está num relacionamento que a emoção fica à flor da pele, né? Ela se sente muito insegura, enfim, vai sentindo aí. Carta da constelação, ó, fala o seguinte: somos todos um. Parece que não tem a ver isso que eu estou falando, essa carta, mas tem, porque eu estava pensando nisso antes de começar. A outra carta do oráculo está de cabeça para baixo. Fala o seguinte, ó, essa tem tudo a ver, já dei um relance aqui nela, eu conheço essa carta.
Só se desilude quem um dia se iludiu. Expectativas irreais podem levar a grandes decepções. Essa é um pá, né, de relacionamento. Vamos lá, vamos então começar a entrar nesse contato com relacionamento afetivo, conflito, e quando a gente entra em relacionamentos que parece que já vem com essa carga, que já entra num declínio, tudo isso. Aqui, né, quando a gente fala da carta da constelação, fala somos todos um. Eu costumo falar para os clientes e para as pessoas que eu conheço, né, que o outro, quando a gente está em relacionamento, o outro é o espelho do eu. E às vezes você fala assim, nossa, mas a pessoa não tem nada a ver comigo, ela faz umas coisas que eu acho nada a ver. Só que geralmente tem algo seu ali do outro lado. Não estou nem falando só de projeção, isso a gente até conhece um pouco, né, que a gente se projeta no outro. Eu estou falando de uma coisa mais ampla, que faz a gente se conectar numa unidade como pessoas, né? A gente vive aqui dentro desse universo como uma unidade. É um bate-papo um pouco profundo, mas tem a ver com isso. Então, na verdade, a gente está conectado numa coisa só. Então, se você se relacionar com alguém, se você se conecta com alguma pessoa, é porque você também vê aquilo, né? Você também tem aquilo. Você precisa talvez trabalhar uma questão que vem daquela pessoa, então aquela outra pessoa é um presente para você. Porque ela vai te trazer situações, e muitas vezes desconfortáveis, que vai fazer você olhar para você mesmo. Talvez hoje você não olhe para isso e consiga entender. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi ontem. Não atendi, tive um bate-papo muito rápido com uma pessoa que estava buscando fazer a mentoria de relacionamento comigo. Eu entrei em contato com ela ontem. É uma pessoa que eu não conheço, ela me acessou nas redes sociais e acessou meu WhatsApp. E eu falei, não, vamos conversar rapidinho para eu entender o seu momento. Quando eu apareci no vídeo, ela começou a chorar. E aí ela começou a falar e, enfim, pela emoção a gente já vê que a pessoa está num estado muito difícil, né, desafiador. E de fato, pelo pouco que ela estava me relatando, situação muito complexa, mas assim, para a pessoa já chegar e já, né, porque ela está numa situação muito difícil. Só que a grande questão que me pega aqui nessa carta é que ela falou, do tempo que a gente conversou, não foi um tempo muito longo, mas ela falou todas sempre assim, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele não quer, porque ele não assume, porque ele é imaturo. Ela colocou todas as questões do outro. E aí ela estava falando sempre do outro. E aí eu pensei, né, dentro da minha cabeça, não é num lugar de julgamento, eu estou nesse lugar de análise porque eu trabalho com isso. Então o que eu falei para ela? Eu falei assim, tudo bem, né, acolho o que ela sente porque é genuíno, né, ela está passando por esse sofrimento. Só que ela ainda não entendeu que tem algo dela ali que conecta nessa pessoa. Então eu falei assim, olha, tudo bem, você já me trouxe a parte dele, o que você precisa entender é o que te conectou nessa pessoa que tem essa característica. Por que você está conectando com uma pessoa que não é disponível? Por que você está conectando com alguém que te despreza, que te coloca para baixo, que não está ali no momento que você precisa, que não te apoia? Então essa é a grande reflexão que eu fiz para ela. Enfim, a gente chegou num consenso, inclusive, até pelo estado emocional dela, que ela precisa de um processo de psicoterapia para esse momento, para depois chegar numa mentoria, né? A gente tem que ter essa percepção do momento da pessoa, mas ali mostra que ela também tem essa questão, ela também, talvez não é a mesma coisa, né? Talvez eu falei isso para uma cliente que eu atendi hoje, né? Ela falando que encontrava muitas pessoas indisponíveis. Eu disse para ela que, na verdade, não é que ela encontra pessoas indisponíveis, ela está indisponível internamente. Não é o outro, sou eu. Então eu só encontro alguém disponível porque eu não estou disponível. Porque tem algo meu que está bloqueando aquilo. Quando eu começo a desbloquear, automaticamente eu começo a encontrar pessoas que sim estão disponíveis. Então o outro, somos todos um, é isso, o outro é reflexo meu. Então eu tô lá, né, dando cabeçada, não encontro alguém que para me relacionar e tal, e tal. Você que tem alguma coisa que está bloqueando ali. Então essa é a primeira percepção que já daria e já deu bastante coisa da live, da carta Somos Todos Um. A outra carta, que eu acho que faz um complemento, que fala sobre expectativas irreais podem levar a grandes decepções. Aqui a gente trabalha não só a questão da ilusão, né, da gente achar
criar uma expectativa que talvez não exista, talvez exista para mim. Então, por exemplo, né, eu vou me relacionar com alguém, só que eu crio dentro da minha cabeça, por conta da minha história, que o outro deve me atender de determinada maneira. Se isso está acontecendo, só que aí o outro não está atendendo, porque geralmente esse é o ponto, né? Eu criei uma expectativa, aquilo não aconteceu. Mas nada mais é do que eu estou esperando que o outro atenda a algo que eu precise. E aí eu não estou encontrando. Esse é o ponto. Se não está encontrando, não tem equilíbrio. Então tem alguma parte minha que está desconexa dessa sensação da troca, né? Eu estou esperando só receber. E se eu estou esperando só receber, significa que eu estou dentro de um processo emocional infantil para aquele momento, para aquela relação. Então o exercício é, né, o que está faltando, né, o que eu preciso ainda, por que as minhas expectativas não estão sendo atendidas? O que acontece que ainda falta? Né? Por que será que ainda falta? Por que aquela pessoa no começo parece muito boa, mas de repente ela vira outra coisa e eu já começo a ficar desestabilizado emocionalmente e mentalmente também. E por que acontece isso? Então é essa reflexão que a gente tem que entender. E tudo isso leva para conflito. Tudo isso que a gente está falando aqui, né? De eu não entender que o outro tem uma parte minha, que eu estou ali para isso. Quando eu tenho expectativa, tudo isso leva para conflito, né? Leva para questões. Essa é a primeira coisa ali, né? Que a gente tem que refletir. Da onde vem isso, né? Mas eu sempre olho o livro do Bert Hellinger quando eu faço lives de relacionamento, né? E eu abri aqui, naquele livro A Simetria Oculta do Amor. E ele falou um negócio, né? Ele trouxe uma história que eu achei muito interessante, né? Olha só o título, porque está casando com isso que a gente está falando. Quando eu abri na página 63 desse livro, caso alguém tenha. E olha o que fala aqui, ó. O título do assunto é O Meu Amor Irá Mudá-lo. Aí tem uma história de uma pessoa aqui, né? O meu amor irá mudá-lo. Ela fala que o que acontece? Ela tinha um casamento aqui, né? Ele conta no livro. E a pessoa começou a ter muitos problemas. Então ele começou a beber. Acho que teve traição também, ó. Bebida, jogo, mulheres. É o que tá colocando aqui. Tô olhando para baixo que eu tô vendo o livro. Só que depois de alguns anos nesse relacionamento, tá falando que ele morreu, né? E ele deixou ela com 4 filhos e numa condição de pobreza. Horrível, né? Uma situação horrível. Se ela tiver nessa situação que eu comentei, ela vai ficar o tempo inteiro nessa energia de que o outro fez. Mas para estar aqui nesse livro, né, ele traz o seguinte, que ela conversou depois com um amigo e ela confidenciou o seguinte, que ela pensava que quando ela era mais jovem, ele falou o seguinte, ela lembrou que quando jovem pensava que podia mudar o marido se o amasse suficientemente. Anote isso aí, amar suficientemente. Ela só falou isso. O que ele traz aqui? Em vez dela admitir que tinha uma crença, né, que ela estava tentando mudar ele, que ela achava isso, ela continuou com isso, achando que ia mudar, e ela permaneceu nele. Qual que foi o preço que foi pago por isso? Excesso de sofrimento. Só que o que é o pulo do gato aqui? 2 pulos do gato. Ela, quando foi pensar na história da mãe dela com o pai dela, ela viu a mesma coisa, que a mãe dela tentava melhorar o pai. E igual ao seu marido, ele resistia a todos os esforços de mudar. Então o que aconteceu? Né? Ela achava que ia mudar o marido. Isso realmente não aconteceu, porque essa mudança é interna, e ela permaneceu nisso. E ela achou que ela conseguiria só com o amor mudar o outro. E a gente vive, né, e viveu uma era onde as pessoas colocam muito isso, né? E a gente tem uma espetacularização, né? Não sei mais falar a palavra. De tanto que a gente tem rede social, parece que assim, eu tenho que ter uma coisa muito intensa, né? Eu tenho que demonstrar quando eu estou num relacionamento, né, fazer lá o pedido, soltando fogos. Então a gente tem um pouco dessa questão que parece que assim, o amor salva tudo, né? E aí, de repente, a gente olha os casais que aparentemente se amavam muito, e aí acontece uma coisa muito forte, e aí você fala, nossa, separou como assim?
E a gente aprendeu nos livros, nos filmes, né, que assim, nas novelas, que assim, o amor ele vai superar tudo. Só que ele não supera uma questão aqui financeira, uma questão de traição, uma questão de bebida, né, de vícios. Não supera, né? Já deu para perceber aqui nesse caso. Então só o amor não basta. Só o amor não é o suficiente. Então eu estou preso no conflito achando que eu amo tanto o outro, e pode ser sim que você ame, só que você fica preso nessa ideia de que o amor vai salvar e você continua preso naquela relação. E aquilo não muda, né? E aí vem um monte de problema. Só que a questão que ela percebeu aqui, que também aconteceu isso com a mãe dela. A mãe dela tinha achava que ela conseguiria mudar o pai dela, né? Então ela achava que ela ia mudar. E aí o pai dela não mudou, porque na verdade o outro não muda, se ele não quiser, né? Então a gente vem carregando muitas coisas. Eu vou falar, tem muitas mulheres sempre, né? E eu convivo com muitas mulheres, atendo muitas mulheres, e existe um lugar do amor romântico que foi colocado na cabeça das mulheres e que elas têm ali um papel fundamental de salvação. Que a gente escuta, né? Em nome da família, ela aceitou uma traição. A gente viu isso no reality show aí recentemente lá. O rapaz, ela falando, né? Não, a minha futura mãe do meu filho, eu tive uma traição, mas ela ficou pela família. Mas eu, se ela trair, eu não aceito. Então a gente vive um lugar desse, né? Então, e a mulher entrando sem perceber muitas vezes, de forma inconsciente, nessa dinâmica. Talvez não tão assim escancarado como esse caso, mas às vezes sutil, tá? Porque tem uma coisa que foi enraizada dentro desse sistema feminino que ela tem que salvar esse homem, que ela tem que salvar em nome da família se ela tiver filho, e aí nisso as mulheres estão extremamente sobrecarregadas e achando que o amor dela é o suficiente. Só que se tiver o amor e não tiver retorno, não tiver equilíbrio e troca, vai ser difícil isso se sustentar ao longo do tempo. E a gente está vendo mulheres exaustas, elas não aguentam mais. Só que ao mesmo tempo ela também não consegue sair. Algumas têm essa consciência já, outras nem têm. E às vezes quando ela sai um pouco, ela se sente um pouco estranha, porque ela está acostumada sempre àquele papel de servir, de deixar o outro confortável, todo mundo bem, e ela vai ficando em último plano. E aí a saúde dela vai para, né, aparência, saúde e tudo mais, vai para um outro plano. E aí as coisas acontecem e a gente não entende muito bem o porquê. Tem uma continuação aqui que ele fala no livro, que eu achei interessante também, né, ó. Que aí ele traz esse caso que eu falei, né, dessa mulher achava que ia mudar o homem, não mudou, ficou ali pobre, né, com os filhos, tendo que cuidar dessa responsabilidade e num grande sofrimento. E ele fala assim, ó, o amor se desenvolve, flui e desabrocha apenas num ambiente de equilíbrio sistêmico. As tentativas de compensar o desequilíbrio sistêmico com o amor cada vez mais, né, tipo assim, eu amo demais e eu vou compensar toda essa falta, estão destinados ao fracasso. Como a semente em solo fértil, o amor não tenta modificar o local onde se enraiza. Então, se eu amo de verdade, eu não vou tentar mudar o outro. Tá? Ele vai entrar ali, vai germinar e vai ser aquilo. O amor se desenvolve entre seres humanos e é essencial para nós, mas ele não pode, porém, influenciar o sistema mais vasto que lhe deu nascença. E o amor entre duas criaturas desempenha um papel menor no formidável universo de estrelas e galáxias. Uma super coisa poética. O que ele quer dizer, né? Que assim, o amor ele é plantado, né? Ele vai lá, ele planta, mas é naquele solo que ele vai nascer. Então, primeiro é isso. O que existe uma tendência, né? A pessoa ela vem carregada, eu vou entrar na parte sistêmica, ela vem, você vai se relacionar com alguém que vem com toda uma história, né? Todo um sistema familiar de bagagem. E você vem com o seu também. E aí você vem com o seu e fala assim, o meu é melhor. E aí eu vou tentando mudar aqui. E aí aquilo vai começando a gerar um problema. Porque no começo pode até ser que funcione. Só que em algum momento vai ter um desequilíbrio sistêmico. Porque vai ter um lugar onde essa ancestralidade, vamos supor nesse caso do marido, né? Ele ainda não percebe, vamos supor, né? Um caso que eu atendi recente, né? Que é muito comum, inclusive. Então eu vejo muitos casos, meu pai, né, que era marido da minha mãe, bebia muito.
E aí, ele já tinha essa questão. E aí, a minha mãe sofria demais. E aí, eu ficava presenciando essa cena, por exemplo, né, numa forma hipotética. Só que aí ficava, aí você via lá sua mãe sofrendo, tentando viver naquela situação, ou passando várias violências e tudo mais. Só que enquanto ele não perceber que isso também é uma honra, né, que isso também ele carrega, provavelmente da própria história dele que ele não olhou, essa questão do vício, né, do não vai adiantar, vai ter só sofrimento aqui, porque isso aqui não vai mudar. Enquanto ele não entender que isso é uma honra também sistêmica. Talvez ele tenha esse vício porque tem uma falta. E eu sempre falo, como que era a relação desse seu pai com o pai dele? A maior parte, e aí a pessoa tem uma questão de vício, a maior parte é um problema com o pai. O pai era distante, o pai foi embora, ele ficou responsável pela família. Ele está tentando preencher esse vazio através do vício, esse vazio paterno através do vício. E aí ele fica muitas vezes com um problema com essa mulher, que é representada inconscientemente pela mãe dele, e ele vai contra essa mulher em algum momento. Então, muito comum, quando ele bebia, ele ficava violento aqui. Porque ele fica com uma espécie de raiva dessa mãe, que é personificada por essa esposa, porque no inconsciente é como se o pai só foi embora porque minha mãe não foi suficientemente boa para fazer a relação continuar. E aí ele fica disfuncional. E aí ele começa a atacar essa mulher o tempo inteiro. E isso a gente está vendo numa quantidade enorme hoje em dia. Essa raiva aqui desse feminino, né? Dessas pessoas numa inconsciência muito grande e uma raiva do feminino muito grande. Porque, na verdade, é a raiva dessa disfunção sistêmica que ele vivenciou na relação dos pais dele e que ele ainda não se deu conta que isso afeta ele internamente. Que talvez ele precisa preencher um vazio que ele ainda não sabe que precisa preencher. E aí ele vai buscando alternativas. E ele tem uma raiva do feminino, representado pela mãe dele, e ele está colocando essa raiva em cima da esposa, da companheira, enfim. E aí isso não... E de fato ele não vai encontrar essa compensação, porque ele tenta equilibrar no inconsciente. Aí ele vai tudo aqui. Às vezes não é uma violência física direta, mas é uma violência verbal, né, com palavras, com, né, emocional, ou então é realmente violência física, ou então aquelas pessoas que te colocam para baixo, você não sabe por quê. É isso aqui, ele não trabalhou esse feminino dele, porque está disfuncional esse masculino e feminino. Nessa pessoa de cá, está totalmente disfuncional. Ele está com um homem que foi embora, que é o pai dele, que ele está tentando preencher, ou que foi violento com a mãe dele. E aí ele fica também violento com as mulheres. Não é só uma repetição de comportamento puro e simples, que também tem uma influência, né? Porque ele presenciou. É um desequilíbrio sistêmico que está tentando se compensar no próximo relacionamento. E essa mulher aqui fica tentando resolver esse sistema que não é dela, que de certa forma acaba sendo porque ela não se conecta à toa aqui, porque quando eu pergunto para essa mulher daqui, ela se relacionou aqui, porque ela também tem problema com o masculino, com o pai, e aí ela se envolve com esse, aí fica esse ciclo de briga, de assédio, de violência, de abuso psicológico, sem fim. E é mais ou menos o que estava acontecendo naquela pessoa que eu conversei ontem. Que ela está numa dor tão grande porque ela está sofrendo um abuso psicológico. Porque, de fato, ela está entrando num lugar que ela está tentando compensar esse desequilíbrio do parceiro, não está conseguindo, porque ela acha que o amor pode salvar tudo isso, ela não consegue e isso está voltando contra ela. Entende? Que ela está indo lá e falando assim, esse sistema aí que você veio, horrível. Eu vou resolver. Aí ela fica com uma carga gigantesca nas costas dela e ela não consegue resolver. E aí começa a acontecer um monte de problema. A questão do sintoma, né, ou seja, as brigas, né, esses conflitos que eu falei, traição, ciúme excessivo, tudo isso, né, esses sintomas até de violência e tudo mais, esses são sintomas. Isso já é o que está acontecendo, não é por ali, eu não tenho que ir por aqui.
eu tenho que ir para trás. Eu tenho que entender o que aconteceu lá atrás. Por que eu estou tentando equilibrar um sistema que não é meu? Então você que está num relacionamento hoje, talvez esteja com muito conflito, talvez não esteja com conflito, mas está pesado para você de alguma maneira. Será que de algum jeito você não está tentando resolver todo o sistema do outro sem perceber, porque é inconsciente isso? E aí você está pegando uns pesos que não são seus, está tentando resolver tudo e todos, e aí você está assim, ó, que não aguenta mais. E aí o seu aqui, você não está conseguindo olhar. E aí a tua vida não vai, porque você não está conseguindo olhar para você. E aí a sua vida não flui em várias questões, que também é um outro sintoma, porque você está inserida nisso aqui, tentando resolver um problema muito maior que o seu. Exatamente, esgotada. Porque você está tentando resolver um desequilíbrio sistêmico do outro. Claro que tem a ver com você. Porque você se associa com essa pessoa por alguma razão. Né? Então, se teve um desequilíbrio aqui que você está acessando, é porque aqui você também tem desequilíbrio no seu sistema. Então, talvez você foi aquela criança que viu seus pais lá no conflito, inconscientemente você queria salvar sua mãe. Vamos supor, né? Sua mãe estava lá sofrendo pelo marido que foi embora, que é o teu pai. E você via sua mãe sofrendo todo dia, e aí você tentou, no seu inconsciente, falou, eu vou salvar minha mãe. Porque o meu amor é tão grande que eu vou salvar. E aí você vai para uma relação onde o seu amor é tão grande que você vai salvar o outro. Só que isso não acontece, porque você não salva nem a tua mãe, porque você não tem esse poder, sobretudo tua criança, e você não salva o teu parceiro ou tua parceira, porque também você não tem o poder de mudar o sistema do outro. Você tem o poder de mudar o seu. Como? Olhando para trás, tentando entender. Então, esse exemplo é muito bom, né? Muito comum e muito bom. A gente sabe que no Brasil a quantidade de pais, né, que vão embora, né, que mães solos é gigantesca. E aí você foi criada por essa mãe solo, e aí você viu que ela sofria todos os dias porque ela não tinha um parceiro. Quando você vai para a sua relação, você atrai um parceiro que também, de certa forma, está indisponível para você. Porque do mesmo jeito que teu pai estava indisponível para tua mãe, ou seja, né, no caso o parceiro dela, você é como se você entrasse no meio dessa relação, né? Você está lá, ó. Tá o teu pai e tua mãe aqui, ó. O pai foi embora. Quem que entrou no lugar? A filha. Aí ela faz isso, fica a vida inteira lá com esse peso, tentando lá. E aí ela tenta amparar essa mãe, não consegue. Também tem um monte de conflito com a mãe. Geralmente quando eu vejo vários problemas com a mãe, porque ela entrou num lugar que não é dela. E no fundo essa mãe também não quer que ela ocupe isso no inconsciente. E também quer que ela saia. E só que às vezes não sabe disso, aí começa a criar um monte de coisa. Só que aí tudo bem, ela ficou nesse sistema disfuncional. Ela vai pro parceiro, começa a encontrar. Ela encontra aquele... Mesma coisa. Geralmente ela vai encontrar um parceiro que também tem essa questão com o pai, que o pai era ausente, que o pai bebia, que não sei o quê. E aí ele totalmente frágil, aí você fala assim, esse que eu vou cuidar. É esse aqui. É o pai perfeito. Aí você dá o match perfeito, aí é aquela paixão, né? Você fala, nossa, é maravilhoso. Só que depois você volta para aquela condição inicial, que era de salvar a tua mãe. Aí você vai salvar esse parceiro aqui que está com um monte de questão que ele não resolveu lá da família dele. Aí você fala, eu amo esse homem, eu vou dar um exemplo de homem e mulher, porque é mais fácil, porque tem muita mulher. Amo esse homem, vou salvar ele. E aí você entra nessa relação e começa. E aí você não tem esse poder. Só que você atraiu um parceiro provavelmente igualzinho ali, aquela dinâmica familiar. Para você, na verdade, você atraiu por quê? Não somos todos um? Você atraiu esse parceiro para você olhar para você. Você atraiu esse parceiro cheio de coisa para você sentir essa dor e falar, pera, o que é meu aqui? Ah, já entendi o convite da vida. A vida me colocou essa pessoa para olhar para mim. Não é para olhar para o outro. Você está achando, às vezes, muito tempo que você está ali a serviço do sistema do outro, mas, na verdade, se somos todos um, está ao seu próprio serviço. Que a vida está falando assim, então, dá para você dar uma olhada naquele pai que foi embora?
Dá para você sair desse lugar do ladinho da tua mãe e voltar a ser filha? Que aí você vai ter bem menos peso e sua vida vai fluir? Volta lá pro teu pai e começa a olhar para essa relação, não numa romantização, né? Nessa romantização também de pai e mãe que se coloca hoje em dia, né? Porque tem que honrar pai e mãe. Aí coloca assim, obviamente a gente tem que honrar, mas assim, aí coloca, não, intocáveis. Aí, né, não é esse lugar. É olhar o pai e a mãe como pessoas. Como um homem e uma mulher tem uma série de questões. E que, eventualmente, também causaram para você, e você precisa entender que isso acontece com você. Só que você precisa encontrar um lugar para acomodar esse pai e essa mãe onde você não acesse essa dor que te causou. Conversando com uma cliente hoje, né? Estava explicando isso para ela. Que ela tem uma questão de pai e mãe, né, muito forte. Né, de ausência e de problemas de conflito. E aí o que acontece? Nós viemos para esse universo, para essa vida que a gente vive aqui hoje, né? A gente veio através desse pai e dessa mãe. Todo mundo concorda até, independente de quem eles tenham sido. E aí, isso é um grande presente porque te coloca nessa... É uma possibilidade de você entrar nesse universo de abundância que a gente vive de fato, né? Os pais, eles são a conexão com a fonte que eu recebi. Então, eles têm um lugar de importância muito grande. Isso é fato. Só que você quer acessar esse lugar de abundância, né? Dessa fonte de vida que veio com você. Você quer acessar em algum lugar. Só que aí, quando você tenta acessar esse lugar, vem um bloqueio. Por quê? Você viveu tantas coisas, né? A ausência de pai que foi embora, a mãe foi embora, minha mãe me rejeitou, meu pai me rejeitou. Muito conflito, os conflitos dos meus pais. E aí te desconecta, você vai lá, toda vez que você pensa na fonte, né? Que é essa abundância, que é de boas relações, de bom trabalho, de dinheiro e tudo mais, você vai conectar com isso, só que aí vem essa faixa. Que aí você lembra, obviamente, do teu pai e da tua mãe, que foi essa, te colocou nessa fonte. Só que aí você acessa toda a dor e aí te impossibilita de acessar esse outro lugar. E aí você para aqui. Quando você está fazendo o processo de autoconhecimento, desenvolvendo você com pessoa, você alcança, você vai abrindo uns pedacinhos para você ir mais um pouquinho nessa fonte aí. Então, já entendi que eu estava no lugar do meu pai tentando salvar minha mãe. Vou sair. Aí você abriu um pedacinho para você se conectar com algo maior. E aí os seus relacionamentos, magicamente, começam a mudar. Você começa a ter relacionamentos onde tem energia de troca, não tem só a questão do amor que vai salvar. Aí você começa a falar, opa, tem alguma coisa diferente. Você abriu o espaço. Você não ficou só presa nesse trauma. Em tudo isso que veio, nessa rejeição, nesse abandono, tudo isso que você viveu, nessa violência, os vícios. Você abriu um espaço aqui, pum, você já foi para lá. E aí você acessou alguma outra coisa que você estava presa no relacionamento de casal dos teus pais e você está replicando o modelo nas suas relações. Né? Aquele modelo que era frio, por exemplo, distante, você está replicando. Aí você descobriu isso, fez um trabalho comigo e aí você começou a entender lá os movimentos e você abriu um outro pedaço. E aí, de repente, você tem uma relação que avançou um nível. Você estava, às vezes, em umas relações. Já começou a melhorar, só que ela também, às vezes, não passava de muito tempo. Não que o tempo seja sinônimo de qualidade de relação, mas você, de repente, não avançava muito tempo. Aí você abriu um outro pedaço, aí você foi lá e começou a ter uma relação um pouco mais duradoura, que a pessoa estava realmente afim de você, te dando atenção, e você assim, opa, nossa, tá leve, né? Nunca tive relação leve. Pô, ele realmente quer ficar comigo, ou ela quer ficar comigo. Que estranho. Então você abriu um outro pedaço, porque você trabalhou, você saiu lá da relação dos seus pais, que de repente era uma relação de frieza, indisponível e tudo mais, e você avançou mais um passo. É assim que vai funcionando o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento e sistêmico. Você vai abrindo alguns espaços para você conectar com essa coisa maior que a gente que está ali, aqui, né? A gente está aqui nesse universo, a gente fala um pouquinho a mesma língua. Então a gente sabe que tem algo muito maior esperando pela gente em todas as esferas da vida.
em relacionamento, né? Relacionamento legal, que tenha troca. Desafios terão, óbvio. Porque é um convite da vida, né? Desafio é o convite da vida para você olhar para o que você precisa. Vai vir, mas vai vir com outra carga, né? Vai vir com alguém que te valoriza, que é carinhoso com você, que quer ficar com você de verdade. Então você vai acessando esse lugar, né, de abundância. Que é esse lugar que a gente se conecta, mas a gente desconecta dele, porque a gente conecta quando vem, né, para a vida através desses pais. Por isso que eles têm um grau de importância muito forte. Só que aí quando você acessa os pais, que é a fonte de vida, você vem com um monte de dor. O caminho de volta para você acessar essa abundância é chegar nesse lugar da fonte. Que os pais são o caminho da fonte só. Mesmo que seu pai tenha abandonado você, rejeitado você, sendo violento, ele te trouxe aqui para esse lugar. O grande segredo é a gente acessar isso aqui, sem essas interrupções. E fazer o caminho direto. E entender esse lugar de pai. Não é essa questão da honra cega. De falar, nossa, meu pai não sei o quê, eu estou honrando a minha mãe porque eu fiz uma meditação na constelação e posicionei todo mundo atrás de mim. Não, não é assim, é mais profundo. É muito mais profundo. Porque é um lugar que você vai entrar de verdade e vai ser no teu coração. Vai ter um lugar onde você vai acessar isso sem precisar chorar, igual aquela moça que eu falei ontem. Não vai vir com dor, mas não vai ser uma coisa tão assim racional, vai ser natural. Você vai sentindo uma conexão, você vai, de repente, aquilo que você, vamos supor que seus pais estejam vivos, né? Você é adulto, adulta, e às vezes você tinha algumas questões com a sua mãe que ela falava um negócio e te pegava muito. De repente ela fala a mesma coisa e você já não sente mais. Porque você acessou esse lugar, você começou a desconectar dessas dores aqui, e aí você começa a olhar para tua mãe e fala, nossa, é isso, tá tudo bem. Mas eu vim através dela, é isso, ela veio para isso só. Talvez ela nem veio para conviver com você. Ah, mas é minha mãe. Mas ela é uma pessoa que tem as dores dela. É um ser humano como qualquer outro, que talvez essa relação entre vocês, nesse lugar, não seja possível. Porque ela te causa sofrimento. Você vai deixar de honrar sua mãe porque você foi num almoço na casa dela que você não estava a fim de ir e você só ficou ouvindo crítica. Mas a minha mãe tem que ir. Será? Né? Isso eu estou provocando uma reflexão. Estou dando um exemplo bobo, mas é assim, eu vou para... Né? Às vezes não. Só que isso não significa que você não honra a sua mãe. Você pode honrar em outras formas. No reconhecimento de quem foi essa mulher que te trouxe até aqui. O meu pai também. O meu pai tem uma questão ali que, pô, tá bom. Aí você começa a olhar assim, pô, ele tem isso mesmo, não é que ele é assim? Nunca tinha reparado. Isso é um lugar muito interessante do adulto que a gente vai acessando nesse processo. Quando eu faço um processo sistêmico, né, das constelações, isso sempre, desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre coloco a criança. Porque a gente está muitas vezes olhando no lugar da criança. A gente está olhando para as nossas relações no lugar da criança. A gente está olhando para o nosso trabalho, eu já até fui para trabalho no lugar da criança, dinheiro no lugar da criança, para o parceiro no lugar da criança. E aí quando você olha no lugar da criança, o que o parceiro vira? Ou ele vai virar o teu pai ou a tua mãe, consciente, ou ele vai virar aquela dinâmica familiar, ou você vai criar muita expectativa, que é a outra carta, né? Se você estiver na criança, certeza que você está aqui. Aí você vai viajar, né? Você vai esperar uma coisa totalmente impossível do teu parceiro atender, porque aonde você precisa encontrar esse lugar está lá atrás, lá na tua infância. Quando você consegue, isso é um processo, acredito eu, tá? Isso do meu processo também pessoal de desenvolvimento é uma coisa que a gente vai fazer sempre. Não é assim, fiz lá o processo com o Luiz, nunca mais eu vou entrar na minha criança. Não é possível. Às vezes você vai estar num momento que você vai estar daquele jeito, gatilhou tua criança. E aí você falou lá com o teu parceiro de um jeito meio assim, atravessado, você não queria. Ou você foi meio assim, ou você começou a entrar numas brigas nada a ver, que você nem tinha antigamente. Porque você voltou lá.
você vai voltar de vez em quando. Só que quando você faz um processo, primeiro consciencial, né, da consciência, e depois você começa a movimentar, você até, em alguns casos você nem volta. Em outros casos que você volta, você sai mais rápido. Você veio, atravessou, você já percebeu, você já saiu, já foi. Estar no lugar do adulto, sabe a hora certa de entrar na relação, sabe a hora certa de sair também. Porque às vezes está na hora de sair e você não está percebendo. Porque você está presa na criança, que está presa lá na relação. Às vezes a sua relação afetiva ela é tão forte para você porque ela está numa substituição do teu pai e da tua mãe e você ainda não percebeu que se você sair dessa relação é como se você perdesse seu pai e sua mãe, você perdesse toda a sua identidade. É uma sensação mesmo de morte. Então aquela pessoa às vezes que tem uns términos que ela quase morre, quando você vai ver é porque ela colocou essa relação no lugar de pai e mãe. Se eu perco pai e mãe, eu perco a identidade, eu perco a minha referência, eu perco a minha fonte. Aí você fala assim, é amor? Não. É dependência emocional. É disfunção sistêmica. Esse é o nosso lance aqui, a disfunção sistêmica. Tem algum lugar em você que está disfuncional. E vai estar, tá? Vai estar sempre. Eu também vou estar, a gente vai estar. Chega, né, de ficar... Eu só trabalho com isso, não significa que eu também não estou aqui, né? Estou junto, estamos nós juntos. Porque também a gente precisa parar de colocar as pessoas que trabalham com isso num grau de santidade que ninguém alcança, né? Não existe isso. Isso também é coisa da criança, tá? Se você né, coloca as pessoas no lugar lá, em Deus, aquele terapeuta, aquele guru, aquele pastor, aquele padre, né? Aquele chefe, aquele parceiro. Se você fica endeusando as pessoas, colocando aquela pessoa lá em cima, é porque você está na tua criança. A tua criança está ali. E aí, quando essa pessoa te decepciona, também é igualzinho a criança. Acabou. Aí vira o demônio também, né? Para falar o português, claro. Nós somos humanos. Então, Então, por que hoje a gente vive numa era onde as pessoas começam a endeusar todo mundo? Político, terapeuta, coach e por aí vai. Médico, psicólogo, todos. Você começa a colocar lá as pessoas num lugar de perfeição, porque está todo mundo na criança, no fim das contas. Está procurando o pai e a mãe ainda. Está procurando alguém que vai te falar o que fazer. A sua mãe, seu pai que falava para você. Ou que talvez nunca falaram e você sempre esperou que alguém falasse. Então, por conta disso, você acaba colocando pessoas em lugares que elas não deveriam estar. E isso acontece muito nas relações. A gente coloca o parceiro num lugar que ele não dá conta de atender. E vai chegar um momento que isso vai dar ruim, né? Que o pessoal fala. Então isso vai dar um problema. Então assim, aí a pessoa termina com você do nada, nunca é do nada. E você fala, pô, por que ela terminou com... Fiz tudo nessa relação. O problema foi esse. Você fez tudo. E a relação, para que ela tenha sucesso, para a gente ir encerrando aqui, ela precisa estar na energia de troca, que é o que eu falo sempre nos atendimentos. É o dar e receber. Sempre vai estar 50-50? Não também, né? Isso é outra coisa da criança, não vai estar. Só que um pouquinho a gente está em cima, depois é o outro parceiro. Só não pode estar muito assim, ó. Se tiver um muito em cima e outro embaixo, desconecta. Ah, mas ele me traiu. Ah, porque estava aqui, ó. Você ficou num lugar de tanta pequenez que o outro não te enxergou e foi lá fora. Não é um juízo de valor da ação, porque aí é uma outra questão. Mas às vezes o outro fez isso porque entrou num sintoma que já estava a energia de troca estava assim, ó. E aí já não tinha troca, aí não tem troca, a coisa vai. Então esse é o caminho que a gente precisa procurar nas nossas relações para a gente não entrar nesse desgaste. Primeiro, só para recapitular, né? Entender o que eu carrego e o sistema de quem você está se envolvendo. Se você não está tentando salvar a disfunção do sistema do outro, tá? Se você não está tentando salvar a disfunção do sistema do outro, que ele mesmo tem que fazer. Tô assim, percebi que talvez tenha alguma coisa. Então olha pro teu, olha pra tua mãe, olha pro teu pai, olha pra tua criança, olha pros seus ancestrais, olha pro modelo de casal dos seus pais que eles tinham. Tudo isso é uma coisa que vai, né? Se teve rejeição, olha pra isso.
Depois olha na tua criança. Como que era a tua criança? A sua criança era aquela criança que estava sempre em busca, né, da validação dos pais, estava lá querendo salvar o pai e a mãe. Tem que voltar para trás. Nem sempre é consciente tal processo. Às vezes você nem lembra. O cérebro, ele vai lá, coloca isso lá naquela memória, você bloqueia, você nem sabe, nem lembra. Então a gente tem que voltar para esse lugar para que você saia da criança e você comece a olhar para as relações do lugar de adulto. Quando você olha para o lugar de adulto, automaticamente até você, quando você volta para o teu sistema, ou seja, vou olhar para mim então agora, vou olhar para o meu sistema. Às vezes você pode ter uma influência muito maior no outro do que você ficar tentando salvar, porque aí o outro começa a ver que você está olhando aqui e ele começa a te acompanhar. Ele também começa a olhar, opa, acho que eu preciso dar uma olhadinha aqui. Ele começa a entender isso. E aí ele também vai vindo para o adulto. Os dois estão no adulto, aí começa o equilíbrio de troca. Se um está na criança e o outro está no adulto, vai ter uma disfunção aí. Mas pode ser que você só precisa de um ajuste. Né? Você talvez precisa olhar de novo para a tua relação, fazer o caminho de volta na tua relação e fazer novos acordos. Então, talvez eu estava ali querendo salvar meu marido mesmo, estava fazendo tudo. Tá bom, vamos mudar isso aí. Então você conversa lá, você fez o trabalho ali no seu sistema lá, de história. Aí você acessou um lugar que te deu mais força e você agora fala lá pro teu marido, pra tua esposa, que você quer fazer de um outro jeito. Se o outro for te acompanhar, ele vai aceitar. Porque ele também vai estar por aqui. E aí vocês podem ter uma nova relação, vocês podem voltar. Porque as relações, elas vão tendo esses ciclos inevitáveis. Tudo tem começo, meio e fim. Essa é a grande dificuldade da gente aceitar nas relações, porque a gente aprendeu o quê? Né? Que sejam felizes para sempre. E a gente fica nessa idealização interna. Mas, na verdade, a gente não tem isso. Aliás, a relação, ela nasce, se desenvolve e morre, tudo na mesma, às vezes. Pode ser que em algum momento ela realmente se encerre de vez. E aí você vai para uma outra relação. Mas na relação mesmo, para você continuar, você vai ter que morte e vida o tempo inteiro. A carta da morte lá do tarô. Se ela vem, você precisa renovar. Então, primeiro você precisa acessar a tua história, voltar para o adulto para você olhar para isso. Que nem a pessoa que eu falei ontem, ela está lá chorando, está na criança, então ela precisa voltar lá, acolher essa criança, acolher, entender, pegar um pouquinho do adulto, respirei aqui, agora eu vou olhar para minha relação. Será que esse parceiro realmente é legal para mim? Putz, não era. Estava só conectada com ele por causa da disfunção que eu tinha mesmo. Estava buscando um pai através da relação. Identifiquei isso, você sai. Ou então, assim, aí o outro, vi isso. Aí o outro, eu comecei a olhar o outro, que também tem surpresas. Talvez você não consegue ir para as relações porque você nunca entrou de verdade. Talvez você está precisando entrar. Quando você entrar de verdade, aí você consegue olhar o outro do jeito que ele é. Talvez você surpreenda positivamente ou negativamente. Só que o adulto consegue ter essa compreensão plena e trabalhar tudo isso. Tá bom? Fiz uma linha editorial totalmente diferente disso, mas aí como eu li o livro, vi as cartas de hoje, eu fui para um outro tema. Então a gente vai encerrando aqui. Se deixar, eu fico 2 horas falando do assunto. Quem ainda não fez um trabalho comigo, né, pode me mandar uma mensagem e a gente conversa um pouco sobre isso. Ou quem já fez quer fazer uma nova. Às vezes você não estava numa relação antes, agora você está precisando ver novamente. Vamos conversar. E a gente faz um trabalho, é muito rico isso, a gente aprende muito sobre a gente quando a gente olha para o nosso relacionamento como sendo todos um, sabendo que o outro é um espelho do eu. Tá bom? Vou deixar... Obrigado, Fabi, minha irmã. Vânia, obrigado. Eu vou deixar salvo aqui, vou salvar aqui no Instagram para a gente encaminhar para as pessoas. Vou depois salvar no YouTube. Amanhã eu salvo no YouTube. E aí a gente também coloca lá, coloca no Spotify. Vamos fazendo isso, gente. Vamos para o adulto, porque a gente merece coisas muito maiores do que a gente até imagina ainda hoje. Tá bom? Beijo, boa noite, bom descanso.